A lua cheia se erguia no céu, lançando um brilho prateado sobre Hollow Creek. Evan sentiu um frio na espinha, algo que não era apenas o vento cortante da noite. Ele sabia que algo estava errado. As sombras pareciam mais longas, e o sussurro das árvores carregava um tom de alerta. Por que é que toda vez que a lua cheia aparece, eu sinto isso? Pensou consigo mesmo, enquanto caminhava pela rua deserta. Na escola, os rumores começaram a circular. Você ouviu? Mais uma pessoa desapareceu na floresta. As vozes nervosas dos colegas ecoavam em sua mente. Evan sempre foi o outsider, aquele que observava mais do que participava. Ele se encostou na parede do corredor, escutando cada palavra. O que será que está acontecendo? Perguntou uma garota, o medo visível em seu rosto. Ele queria se juntar à conversa, mas se sentia impotente, como se as palavras ficassem presas em sua garganta. Ei, Evan! A voz de Claro tirou de seus pensamentos. Ela se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e determinação. Você também ouviu sobre os desaparecimentos? Precisamos investigar isso juntos. Evan hesitou. A ideia de adentrar a floresta à noite o deixava ansioso, mas ao mesmo tempo, havia uma faísca de excitação. Você acha que devemos mesmo? Perguntou, tentando esconder seu medo. Clara balançou a cabeça, confiante. Sim, precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que o medo nos controle. Enquanto caminhavam, a tensão no ar parecia palpável. O céu estava limpo, mas Evan sentia que uma tempestade se aproximava. Quando chegaram à borda da floresta, algo chamou sua atenção. Na casca de uma árvore, um símbolo estranho estava desenhado. Era um círculo com linhas que se cruzavam, quase como um aviso. Evan se aproximou, sua respiração acelerando. O que é isso? Perguntou, mais para si mesmo do que para Clara. Ela se inclinou para ver melhor, seus olhos arregalados. Isso não parece bom, Evan. Você não acha que pode estar ligado aos desaparecimentos? Ele assentiu, o coração batendo forte. Pode ser apenas uma brincadeira de alguém. Mas, o pensamento de lobisomens, que ele havia escutado em histórias contadas à luz da fogueira, surgiu em sua mente. E se for verdade? E se essas lendas não forem apenas histórias para assustar crianças? Clara fez uma pausa, olhando para ele com seriedade. Precisamos descobrir, Evan. Não podemos deixar que o medo nos impeça de saber a verdade. A atmosfera ao redor deles parecia mudar, como se a floresta estivesse ouvindo suas palavras. Evan sentiu um arrepio percorrer sua espinha novamente. Era um misto de medo e excitação, e ele se perguntou se estava preparado para enfrentar o que quer que estivesse esperando por eles na escuridão. Vamos voltar, decidiu Clara, quebrando o silêncio que se formou. Acho que precisamos de um plano. Evan concordou, mas uma parte dele sabia que, de alguma forma, eles já haviam se aprofundado demais na história que ainda estava por vir. Evan e Clara decidiram que era hora de explorar a floresta. Com lanternas em mãos e os corações acelerados, eles se dirigiram à borda onde as árvores se erguiam como gigantes sombrios. A atmosfera ao redor era pesada, quase como se a própria floresta estivesse viva, observando cada movimento dos dois. Evan não conseguia sacudir a sensação de que algo ou alguém estava atrás deles, escondido nas sombras. Enquanto caminhavam, a luz das lanternas dançava entre os troncos e as folhas, criando formas estranhas que pareciam se mover. Evan olhava para os lados, inquieto. Você não sente que estamos sendo seguidos? Perguntou ele, a voz baixa e tremula. Clara parou e virou-se para ele com um olhar determinado. É só sua imaginação, Evan. Vamos em frente. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Seguiram adiante, cada passo ecoando na quietude da floresta. Após algum tempo, encontraram uma caverna oculta, coberta por folhas e musgo. O coração de Evan disparou. Você tem certeza de que devemos entrar? Ele perguntou, hesitando na entrada. Clara respondeu com um aceno de cabeça, sua curiosidade superando o medo. Sim, Evan, pode ser a resposta que estamos procurando. Dentro da caverna, a escuridão era quase total. Com suas lanternas, eles iluminaram o espaço e logo se depararam com algo que os deixou sem palavras. Ossos espalhados pelo chão e artefatos antigos estavam por toda parte, como se um ritual tivesse acontecido ali. Evan sentiu um frio na barriga ao perceber que aqueles vestígios eram reais. Isso não pode ser bom, murmurou ele, enquanto Clara se agachava para examinar um dos objetos. Olha isso, Clara exclamou, segurando um amuleto desgastado. Parece parte de um ritual. O olhar dela estava fixo no objeto, sua expressão misturando fascínio e temor. Isso pode confirmar que os lobisomens não são apenas lendas. Eva engoliu em seco, a ideia de que criaturas sobrenaturais poderiam estar realmente à espreita em Hollow Creek o deixava inquieto. Enquanto analisavam as descobertas,
Clara começou a falar sobre seu passado. Eu tenho um irmão que desapareceu há alguns anos. Na época, ninguém sabia o que tinha acontecido. Todo mundo dizia que ele tinha ido embora, mas eu sempre acreditei que havia algo mais. Talvez os lobisomens estejam envolvidos nisso. Eva ouviu em silêncio, sentindo seu coração apertar. Ele sabia que a dor da perda acompanhava e que essa busca por respostas era também uma forma de encontrar a paz. Se os lobisomens existem, precisamos entender o que eles são e o que querem, disse Evan, lutando contra a lógica que insistia em dizer que tudo aquilo era apenas um conto de fadas. Ele se sentia dividido entre a razão e o sobrenatural. Você acha que temos coragem suficiente para descobrir a verdade? Perguntou ele, o medo crescendo em seu peito. Clara olhou diretamente em seus olhos, sua determinação evidente. Precisamos fazer isso, Eva. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Se há algo que pode nos ajudar a entender o que aconteceu com meu irmão, devemos buscar isso. Eva assentiu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, e que o que quer que se escondesse na floresta, eles teriam que enfrentar juntos. A caverna parecia sussurrar segredos antigos, e a verdade que procuravam estava cada vez mais próxima, mas também mais aterrorizante. Os desaparecimentos em Hollow Creek começaram a se intensificar. As pessoas que antes eram unidas agora se olhavam com desconfiança. Conversas em sussurros se espalhavam pela cidade, e o medo pairava no ar. Eva e Clara, que já tinham suas próprias preocupações, perceberam que a situação estava se tornando crítica. O sentimento de insegurança crescia, e a floresta, antes apenas um lugar misterioso, agora parecia uma ameaça. Na escola, Eva ouviu seus colegas discutindo os recentes desaparecimentos. Você viu quem sumiu dessa vez? Um deles perguntou, com um olhar nervoso. Outros apenas balançaram a cabeça, trocando olhares preocupados. Evan, sempre o outsider, sentiu um aperto no peito. Ele sabia que precisava agir, mas como poderia fazer isso quando todos estavam tão consumidos pelo pânico? Certa manhã, enquanto caminhava pelo corredor, Clara se aproximou dele. Precisamos contar a todos o que encontramos na caverna, disse ela, sua voz carregada de urgência. As pessoas precisam saber o que está acontecendo e que os lobisomens podem ser reais. Evan hesitou. Ele sentia que suas descobertas eram importantes, mas como convencer uma comunidade que preferia ignorar o que estava diante de seus olhos? Decidiram ir a uma reunião que aconteceria na escola. O auditório estava cheio, e o clima era de tensão. A diretora falava sobre os desaparecimentos, pedindo paciência e união. Eva e Clara se entreolharam, cientes de que era o momento de agir. Quando a oportunidade surgiu, Evan se levantou. Desculpe interromper, mas precisamos falar sobre o que encontramos na floresta, ele disse, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. As cabeças se voltaram para ele, mas a resposta foi um murmúrio de risadas e comentários sarcásticos. Lá vem o sonhador de novo, alguém comentou. Evan sentiu o rosto queimar de vergonha. Clara tentou apoiar, mas a resistência da comunidade era forte. O pânico era mais poderoso que a razão, e suas vozes se perderam em meio à zombaria. A noite caiu, e a tensão continuava a aumentar. Clara, que sempre foi forte, parecia mais distante. Evan se preocupou com ela. Quando finalmente foram para casa, Clara não conseguia dormir. Ela estava inquieta e, durante a noite, teve um pesadelo vívido. Em seu sonho, viu seu irmão desaparecido, mas ele não estava sozinho. Havia sombras ao seu redor, e Clara sentiu uma conexão estranha entre eles e os lobisomens. Quando acordou, estava em lágrimas. Evan, eu sinto que meu irmão ainda está vivo, disse ela, a voz trêmula, e que os lobisomens têm algo a ver com isso. Evan olhou, sentindo a gravidade de suas palavras. A dor de Clara o atingiu em cheio, e ele percebeu que a busca por respostas era mais do que uma aventura. Era uma questão de vida ou morte. Eles sabiam que precisavam continuar investigando, mesmo que a comunidade estivesse fechada em seu próprio medo. Eva e Clara se tornaram mais determinados. A floresta agora não era apenas um lugar assustador, ou era o cenário de uma verdade que eles estavam prontos para descobrir, mesmo que o caminho à frente estivesse repleto de sombras e incertezas. O mistério dos desaparecimentos e a lenda dos lobisomens estavam entrelaçados de uma maneira que eles ainda não podiam compreender completamente, mas estavam dispostos a enfrentar o que viesse. Na noite da lua cheia, Eva e Clara se prepararam para confrontar a verdade que os aguardava na floresta. Armados apenas com lanternas e uma coragem que tentavam não deixar-se apagar, os dois amigos se dirigiram para a caverna. O frio cortante da noite envolvia-os, e Evan sentia um arrepio na espinha. Cada passo que davam parecia ecoar na escuridão, e a ansiedade apertava seu peito. Enquanto caminhavam, uma sensação estranha tomou conta de Evan. Era
como se estivessem sendo observados, como se olhos invisíveis os seguissem. Clara caminhava ao seu lado, mas seu semblante estava sério. Ela também sentia a pressão do medo, mas a determinação em encontrar respostas a mantinha firme. Ao chegarem à entrada da caverna, uma sombra se projetou na luz da lanterna, fazendo Evan hesitar por um momento. Ele respirou fundo e, juntos, adentraram o local. A atmosfera era pesada, e um silêncio profundo envolvia-os. O brilho da lanterna apenas iluminava algumas rochas e o chão coberto de folhas secas. Então, um som vindo de dentro da caverna chamou sua atenção. Era um murmúrio, quase como uma voz sussurrante. Eva e Clara se entreolharam, a curiosidade e o medo lutando dentro deles. Decidiram se aproximar do som, que parecia se intensificar à medida que caminhavam mais fundo na caverna. Quando finalmente chegaram a uma câmara maior, o que viram os deixou paralisados. No centro da caverna, um ritual estava em andamento. Várias pessoas da comunidade estavam reunidas, todas vestidas com capas escuras. Elas dançavam em círculos, enquanto outros estavam em pé, com rostos sérios e concentrados. No meio deles, havia um altar improvisado, onde objetos antigos e ossos estavam dispostos, como se fossem parte de um sacrifício. A cena era aterrorizante e surreal. Evan sentiu seu coração acelerar. Ele e Clara estavam testemunhando algo que não deveria existir. Os lobisomens que ouviam nas histórias não eram apenas lendas, eram reais e estavam ali, entre os moradores de Hollow Creek. Os olhares dos dançarinos eram intensos, e Evan percebeu que não eram apenas pessoas comuns. Havia algo de sobrenatural neles, algo que o fazia acreditar que aqueles que dançavam sob a lua cheia eram, na verdade, os lobisomens que tanto temiam. Mas antes que pudessem se mover ou falar, um dos participantes do ritual olhou diretamente para eles. O olhar penetrante fez com que Evan sentisse uma onda de pavor. Ele sabia que haviam sido descobertos. Clara apertou a mão dele, e eles trocaram um olhar de desespero. Não havia como voltar atrás. Com um grito, o homem que os viu se virou e chamou os outros. O medo tomou conta deles, e a necessidade de escapar se tornou urgente. Eles se voltaram e começaram a correr, o som dos passos atrás deles ecoando nas paredes da caverna. Enquanto corriam, Evan ouviu uma revelação devastadora. Um dos lobisomens, em meio à confusão, gritou uma frase que o fez parar. Vocês não entendem. Somos da mesma linhagem. Nossos laços de sangue nos unem. A frase ressoou na mente de Evan como um trovão, enquanto ele e Clara continuavam a correr, sem saber o que aquela verdade significava. A fuga apressada os levou para fora da caverna, mas a imagem do ritual e a revelação sobre os laços de sangue ainda ecoavam em suas mentes. Eva e Clara estavam prestes a descobrir que a verdade era mais complexa e aterrorizante do que qualquer história que já ouviram. O que havia começado como uma busca por respostas agora parecia um pesadelo sem fim. A floresta estava envolta em um silêncio tenso, e a lua cheia iluminava o caminho de Eva e Clara enquanto eles corriam. O coração de Evan batia forte, e ele sentia que a vida deles estava em perigo. O eco dos passos atrás deles se tornava mais alto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele sabia que não podiam parar, mas a caverna ainda estava fresca em sua memória, e o que viram lá dentro os assombrava. De repente, Evan ouviu um rosnado profundo que cortou o ar ao seu redor. Ele virou-se rapidamente e viu um dos lobisomens, uma figura imensa com olhos brilhantes e dentes afiados. O ser avançou em sua direção, e Evan ficou paralisado por um instante. A criatura parecia ter saído de um pesadelo, e ele não sabia como reagir. O lobisomem parou a poucos passos dele, e Evan sentiu o cheiro forte de terra molhada e algo mais, algo que o fazia querer vomitar. Clara, percebendo o que estava prestes a acontecer, tomou coragem. Ela gritou: Evan, corre, eu vou segurá-lo. Sem pensar duas vezes, ela se colocou na frente de Evan, determinada a protegê-lo. Evan sentiu um misto de admiração e medo. Ele queria gritar para Clara voltar, mas as palavras não saíram. O lobisomem olhou para Clara, e seus olhos pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, sua voz grave ressoando na floresta. Clara, respirando fundo, respondeu com bravura: e nós sabemos o que vocês são. Não vamos deixar vocês machucarem mais ninguém. Evan ficou em choque, admirando a coragem da amiga, mas também temendo pela segurança dela. Num movimento rápido, o lobisomem se lançou para a frente, capturando Clara em suas garras. Evan sentiu seu coração se despedaçar. Clara, ele gritou,
mas sua voz soou pequena e fraca na vastidão da floresta. Ele queria correr para ajudá-la, mas o pânico paralisou. A cena diante dele era aterrorizante, e Clara lutava, mas era muito pequena e frágil diante da força do lobisomem. Nesse momento, a luta entre o medo e a coragem dentro de Evan atingiu seu auge. Ele sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer contra uma criatura tão poderosa? Enquanto a adrenalina corria em suas veias, uma ideia desesperada surgiu em sua mente. Ele precisava enfrentar a verdade, precisava entender o que estava acontecendo. Reunindo toda a coragem que lhe restava, Evan tomou uma decisão. Ele se aproximou, mesmo com o coração acelerado e o corpo tremendo. "Solte-a!" ele gritou, sua voz cheia de determinação. O lobisomem olhou para Evan, e por um instante, Evan viu uma centelha de reconhecimento nos olhos da criatura. Era como se, por um breve momento, Evan visse o humano que havia ali, mas a tensão aumentou. O lobisomem rosnou novamente, e Evan percebeu que a situação se tornava cada vez mais perigosa. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse poderia não apenas salvar Clara, mas também condenar a comunidade de Hollow Creek. O eco dos gritos de Clara e a luta pela sobrevivência se tornavam uma luta desesperada, onde a escolha de um poderia mudar tudo. A lua cheia brilhava intensamente sobre eles, como se estivesse assistindo a tudo. Evan sentiu que o destino de Clara, e talvez de todos em Hollow Creek, estava em suas mãos. Ele respirou fundo e se preparou para o que viria a seguir, ciente de que a verdade que havia buscado poderia ter um custo muito alto. As consequências do confronto na floresta começaram a reverberar em Hollow Creek. A cidade, que antes era um lugar tranquilo, agora estava dividida. Algumas pessoas queriam justiça pelo que havia acontecido, enquanto outras preferiam esquecer a tragédia e seguir em frente. O clima de desconfiança pairava no ar, e os moradores se olhavam com desconfiança, como se cada um pudesse ser o próximo a se transformar em um lobisomem. Evan, agora marcado pela experiência, sentia-se mais isolado do que nunca. Ele andava pelas ruas de Hollow Creek, mas a sensação de pertença que tinha desaparecido. A dor de perder Clara apertava seu coração como uma viseira. Ele se lembrava da coragem dela, de como ela havia enfrentado o lobisomem para protegê-lo, mas agora, ele não sabia onde ela estava. O desaparecimento dela deixou uma ferida profunda em sua alma. A cidade estava em um estado de luto. As pessoas falavam em sussurros sobre os eventos da noite fatídica, e cada conversa trazia à tona as memórias dolorosas do que havia acontecido. Evan percebeu que a luta pela verdade, que parecia tão importante antes, agora só trouxe mais dor e solidão. Ele se sentia um estranho em seu próprio lar. Os dias passaram, e a lua cheia voltou a brilhar no céu, mas não trouxe a mesma sensação de calma que antes. Em vez disso, trouxe um medo crescente. Evan se lembrava da noite em que tudo mudou, e a imagem de Clara presa nas garras do lobisomem não saía de sua mente. Ele se perguntava se ela ainda estava viva e se a verdade sobre os lobisomens poderia ser descoberta. Enquanto isso, os moradores de Hollow Creek tentavam seguir em frente. Alguns organizavam vigílias para as vítimas desaparecidas, enquanto outros se reuniam para discutir como proteger a comunidade de futuros ataques. O que antes era um lugar de união agora estava dividido. Evan sentia que cada reunião trazia mais tensão, e ele não sabia como se encaixar naquele novo cenário. Na solidão de seu quarto, Evan refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele pensou em como a busca pela verdade havia mudado sua vida e a de todos ao seu redor. O que ele fez para tentar salvar Clara agora pesava em seus ombros. Ele se perguntava se havia outra maneira de lidar com a situação, se ele poderia ter feito algo diferente. A lua cheia se despedia, mas o sentimento de perda e desespero permanecia. Hollow Creek havia se tornado um lugar onde as sombras do passado nunca desapareceriam. Evan olhou pela janela e viu as árvores da floresta se contorcendo ao vento, como se estivessem chorando pela dor que a cidade enfrentava. Ele sabia que a luta deles não havia terminado, mas a esperança parecia distante. Com o coração pesado, Evan decidiu que precisava encontrar uma forma de lidar com a dor. Ele queria honrar a memória de Clara e das pessoas que haviam desaparecido. Entretanto, a realidade era difícil de enfrentar. A cidade estava mergulhada em sombras, e ele se sentia pequeno diante de tudo isso. A vida em Hollow Creek nunca mais seria a mesma, e, por mais que desejasse voltar ao que era, ele sabia que o passado não podia ser esquecido. Evan se sentava em seu quarto, olhando para a janela. A lua cheia brilhava intensamente no céu, mas, em vez de trazer calma, só fazia aumentar sua angústia. Ele pensava nas noites passadas, nos momentos ao lado de Clara, e como tudo havia mudado tão rapidamente. O peso de suas decisões o seguia como uma sombra, e ele se perguntava se a busca pela verdade realmente valia a pena. Na cidade, as coisas não estavam fáceis. Hollow Creek tentava se reerguer, mas as cicatrizes da tragédia estavam expostas. As pessoas se afastavam umas das outras,
como se cada uma pudesse ser a próxima vítima. Evan percebia que os sussurros e olhares desconfiados se tornaram parte do cotidiano. Cada lua cheia trazia à tona os medos e as lembranças do que havia acontecido. A sensação de que algo sombrio ainda pairava no ar não o deixava em paz. Enquanto caminhava pelas ruas, Evan notou que muitos moradores se reuniam em pequenos grupos. Alguns discutiam com fervor, enquanto outros apenas murmuravam em tom de lamento. Ele sentia que estava fora de lugar, como um espectador de uma peça de teatro que não fazia mais sentido. A dor da perda de Clara o consumia, e ele sabia que algo precisava mudar. A ideia de deixar Hollow Creek começou a tomar forma em sua mente. Ele precisava de um novo começo, um lugar onde pudesse tentar esquecer o que aconteceu. Mas a imagem de Clara, sua coragem e seu sorriso, o perseguia. Ele sabia que não poderia simplesmente esquecer. Ela sempre faria parte dele, não importava onde fosse. Evan decidiu que, antes de partir, precisava fazer algo para honrar a memória de Clara e das pessoas que desapareceram. Ele começou a escrever em um caderno, registrando suas lembranças, seus sentimentos e tudo o que descobriu sobre os lobisomens. Era uma forma de dar voz ao que havia acontecido e, quem sabe, ajudar outros que passassem pelo mesmo. Em sua última noite em Hollow Creek, Evan subiu a uma colina que dava vista para a floresta. Ele olhou para as árvores que se contorciam ao vento e sentiu um misto de tristeza e determinação. Era hora de se despedir, mas também de lembrar que a luta pela verdade nunca acabaria. O que havia acontecido não poderia ser esquecido, e ele seria a voz que contaria a história. Enquanto a névoa começava a cobrir a cidade, Evan fez uma promessa a si mesmo. Ele se levantou, respirou fundo e deu um último olhar para Hollow Creek. O lugar que um dia foi cheio de vida agora carregava a dor do passado. Mas ele sabia que, em algum lugar, Clara ainda estava ali, em cada árvore, em cada sombra. Temos visitantes indesejados, ele gritou, e o grupo imediatamente se virou em direção a Evan e Clara. Com o coração apertado, Evan começou sua jornada em busca de um novo lar. A estrada à frente era incerta, mas ele carregava consigo a esperança de um futuro diferente. A imagem de Clara e os lobisomens o acompanhariam, mas ele estava determinado a não deixar o medo dominar sua vida. Hollow Creek ficaria para trás, mas suas memórias e lições se tornariam parte de quem ele era. E assim, Evan partiu, deixando atrás de si um lugar onde a esperança havia sido tragicamente substituída pelo medo e pela desconfiança. A lua cheia continuava a brilhar, testemunhando a partida de um jovem que buscava um novo começo, mesmo que as sombras do passado nunca o deixassem completamente.